Muito bom dia a todos. Agradeço a presença dos nossos membros do Conselho Regional de Desenvolvimento e na presença também do nosso secretário de Estado, Cláudio Gastal, e nós agradecemos muito por ter aceito o convite de estar conosco hoje, abordando temas extremamente importantes e relevantes, o processo da concessão, a consulta popular. Enfim, vai ter uma oportunidade de dialogar conosco também nesta manhã. Então, muito obrigado, secretário, por estar conosco. Saúde ao nosso vice-presidente, o professor Ângelo, nossos integrantes da diretoria, vice-prefeito Armando, prefeito Marciano, saudar também o prefeito Timóteo, de Veracruz, o prefeito Santa Marques, vice-prefeito também, prefeito em exercício de Vale Verde, né? Saudar também o Marcos, tesoureiro, enfim, a todos os presentes nesta manhã, presente de manhã. Vamos ter então uma assembleia de trabalho que foi motivada a partir da nossa recomposição dos membros da Assembleia, recentemente, quando a gente reconstituiu o nosso quadro de representantes, tanto dos membros marcos como também dos segmentos com representação dentro do CORED. E a etapa seguinte, respeitando o nosso estatuto, é a eleição da nova diretoria, que vai então estar na pauta hoje. Porém, nós vamos, conforme já conversamos, vamos abrir esse espaço inicial para a apresentação do secretário Gastal, até para poder depois, de interesse que precisamos, se liberar. Mas convite para permanecer conosco toda a manhã. Já conversamos um pouco também. Vai fazer uma abordagem também da consulta popular, né, que está a execução deste ano, também os encaminhamentos, os diálogos que estão ocorrendo entre o Fórum dos Coredes e a Secretaria, no tocante à construção da próxima consulta popular. Então, dito isso, nesta abertura, agradeço mais uma vez a todos, sejam todos bem-vindos. E já de imediato, eu gostaria de mostrar uma questão. Então, já passamos a palavra ao secretário Gastal, para poder, então, eu acho que nós vamos desconstituir aqui a mesa para poder acompanhar melhor a exposição. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos, todas, prefeitos, lideranças coredianas. Heitor, obrigado pelo convite, cumprimentando demais membros da diretoria do CORED. Eu queria primeiro dizer que a minha vinda aqui não só tem uma questão de responsabilidade por ter assumido a partir desse ano a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, mas especialmente dentro da Secretaria de Governança Estratégica, a responsabilidade de algo que para mim é muito caro, por uma questão também de vínculos anteriores, né, que é a interlocução com os COREDs, com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, assim como o processo que os COREDs têm chamado da consulta popular. Eu estava na entrada aqui junto com a minha equipe, o Lucas, a Bruna, que é diretora do Departamento de Desenvolvimento Regional, onde está o CORED, dizendo um pouco de Santa Cruz. Então, falando nisso, colocar da minha responsabilidade nesse sentido, da minha satisfação, né, quando eu venho atuando, eu venho atuando com o governador Eduardo Leite há um bom tempo. Eu estava 17 anos fora do Rio Grande do Sul, dirigindo o Movimento Brasil Competitivo, e a partir do ano passado, com a questão da campanha, com a questão da vitória dele na eleição, fui responsável pela transição do governo, elaboração da transição do governo, e aí, a partir disso, acabou surgindo o convite para assumir a Secretaria de Governança, e naquele momento, na estruturação, eu disse, olha, algo que para mim eu tenho muita interesse e vontade de trazer para isso é essa temática do desenvolvimento regional, e com isso trazer a discussão e a interlocução com os COREDs e com a consulta popular, né? Por isso que eu acho que é importante, estou trazendo aqui um pouco a nossa visão do que é a consulta popular e para que ela deve existir e como ela deve existir, mas também a própria visão do que a gente pensa de desenvolvimento regional.
Além disso, eu também queria agradecer muito que essa região, o Cored e também a Associação Comercial, foram fundamentais na audiência pública da duplicação da 287, ou seja, a mobilização que houve aqui da região no sentido de apoio ao governo do Estado na audiência em Santa Maria, para mim foi muito caro, no sentido de importância de grande convicção de a importância da duplicação da 287, que é um projeto fundamental para o Estado em termos de concessão. O processo, além do Cored, além do desenvolvimento regional, essa pauta das parcerias públicas e privadas e concessões também estão comigo, então eu também quero trazer para vocês um pouco, prestar contas de vocês, também como nós andamos nesse processo. Okay? Eu trouxe uma apresentação, que todo professor tem que ter um PPT, uma apresentação, né? Mas eu queria trazer porque, de alguma maneira, eu estruturo o raciocínio e a gente pode fazer, daqui a pouco, um bate-papo, uma conversa, perguntas, sem problema nenhum. Como eu tenho dito, o rapaz aí da imprensa, que já temos nos conhecido bastante, ou seja, eu digo assim, eu sou muito transparente, aquilo que eu respondo assertivamente, né? Até nos Coreds também a relação tem sido bastante assertiva. Eu brinco que existem duas melhores respostas, o sim ou não rápido, né? O problema é que você não pode ficar no meio termo, porque a população não tem mais paciência para não ter respostas. A melhor resposta é o sim, mas a segunda melhor resposta é o não rápido, para que a gente possa virar a página e continuar avançando. Okay? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do governo, ou seja, eu acho que a primeira questão importante de trazer no temática é que o governo Eduardo Leite é um governo que ele se classifica um governo de evolução, né? E é verdade, né? Ou seja, nós não somos um governo de ruptura, nem um governo de continuidade, nós somos um governo de evolução. Pega-se aquilo que está bem, que foi bem encaminhado, e evolui em cima daquilo, transita em cima daquilo, melhora e aperfeiçoa. Um exemplo próprio é a questão das concessões, ou seja, não houve nenhum questionamento quanto a parar, analisar. Não, aquilo já vinha do governo anterior, do governo Sartori. Eu tive a oportunidade de colaborar via Movimento Brasil Competitivo durante os 4 anos do governo Sartori, junto com o Búrigo e com outros secretários, onde sou muito grato também pela gente poder ter atuado junto. A gente diz o seguinte, vamos pegar aquilo que está bem encaminhado e avançar, evoluindo e trazendo, e com isso construindo aquilo que a oportunidade histórica nos deu, do tempo que nós estamos, de melhorar o Estado do Rio Grande do Sul. Então, não tem ruptura, mas nem continuidade, é de evolução. E isso tem sido a característica nossa no sentido de buscar projetos bons, projetos que estão bem encaminhados, e não não parar por parar, mas sim, na verdade, tocando, porque a sociedade, o governo de plantão passa, mas a sociedade fica, as empresas ficam, as organizações ficam, e muitas vezes os problemas também ficam de mais de um mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, o processo é de longo prazo. Então, eu tenho muita tranquilidade de colocar de que nós temos muita humildade de dizer que tem muita coisa boa que veio do governo anterior, que a gente está continuando, como o caso das concessões, da 287, da 324, e muitas coisas que nós estamos aperfeiçoando ou mesmo criando, como o RS Digital, o programa de parceria de digitalização do governo, como agora que ontem foi feita a cerimônia dos 120 dias de ações do RS Seguro, todas umas ações na área de segurança, que são necessárias, e isso são tijolinhos que nós vamos botando na nossa construção do Estado mais competitivo, Estado equilibrado fiscalmente, um Estado que, no final das contas, não é a competitividade pela competitividade, o equilíbrio fiscal pelo equilíbrio fiscal. E, sim, a busca de um Estado que seja melhor para se viver, para os nossos filhos, netos, e que a gente tenha uma qualidade de vida e um desenvolvimento sustentável, né? Aqui eu não vou me deter, mas só para mostrar um pouquinho, uma das responsabilidades que estão sobre a minha tutela, e aqui o nosso colega de PGQP, né, Programa Gaúcho de Qualidade, é o nosso mapa estratégico, né, do Rio Grande do Sul, né, do governo, ou seja, e eu acho que aqui é difícil de ler, não quero que leiam, mas aqui diz todos os nossos objetivos estratégicos para essa gestão 2019-2022, onde tem alimentado o PPA, onde você tem na busca os serviços públicos modernos e ágeis, o Estado competitivo e sustentável e uma sociedade próspera. E nós estamos trabalhando em 4 eixos. Como Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, eu tenho a responsabilidade
de fazer a governança do Estado, ou seja, de alguma maneira, governar as demais secretarias, garantindo que todas estejam alinhadas na estratégia. Nós temos 4 eixos: a busca do Estado sustentável, com equilíbrio fiscal, otimizando receitas e gastos, capacidade de investimento e a parcerias públicas e privadas, terceiro setor. Nós temos um eixo de governança e gestão, onde nós queremos garantir um alinhamento estratégico de todo o governo, aprimorar mecanismos de transparência, visibilidade, accountability, né, para os números, os dados e informações, articulação regional e participação social, valorização e desenvolver o servidor público. O servidor público não é problema, é parte da solução. Modernizar e desburocratizar os processos, a desburocratização como marca. Nós temos também no eixo sociedade e qualidade de vida os nossos 5 objetivos estratégicos, que é aumentar a segurança e o combate ao crime, qualificar o aprendizado para a nova economia. Aqui estou dentro de uma universidade, então é importante isso, ou seja, o mundo está mudando e nós temos que trabalhar o nosso jovem, o menino, para a nova economia, essa economia digital, de ciência, de inovação, de dados e informação, ou seja, é fundamental. Promover a sustentabilidade ambiental, cidadania, inclusão social, assistência à saúde, fortalecendo e promoção da prevenção. E nosso eixo de desenvolvimento empreendedor, soluções de governo digital. Nós temos um projeto que vai ser lançado no segundo semestre, chamado RS Digital, onde pretende digitalizar 100% dos serviços públicos até o final do governo. A gente fala o cidadão, o governo na palma da mão do cidadão, né, através das plataformas. O fortalecimento do desenvolvimento regional. Nós sabemos que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado grande, com diferenças regionais, com peculiaridades regionais, então não se pode tratar o desenvolvimento de maneira igual, ou seja, você tem características tanto de desigualdades regionais, mas também como matrizes econômicas, prioridades e assim por diante. Fortalecer a nova economia essa de economia digital, dados, informação, ferramenta, plataformas, conhecimento, em setores tradicionais, ou seja, nós, por exemplo, temos uma grande característica do agronegócio no Rio Grande do Sul, mas nós temos que partir para um agrotech, né, ou seja, incorporação maciça de tecnologia, de internet das coisas, de digitalização do agro, agregando valor. Nós temos que também trabalhar, adequar o sistema tributário com foco na competitividade. Alguns podem ter acompanhado na imprensa o lançamento do Receita 2030. O que é o Receita 2030? São 30 medidas que vão ser tomadas de simplificação tributária, né? Nós temos a importância de uma reforma tributária que tem que avançar no país, mas, independente disso, nós temos que fazer o nosso dever de casa, que é simplificar o custo de transação, eu digo, né? O custo de transação é o custo da papelada, né, como dizia um chefe meu, ou seja, que você dá calo no dedo de papelada, de ICMS de um lado para o outro, de imposto de um lado para o outro, ou seja, nós temos que trabalhar na simplificação tributária, o custo de transação que o empresário tem para fazer seu negócio, que muitas vezes é um custo bastante representativo. Foco no ambiente de negócio mais ágil e simples, a desburocratização, aqui de novo, né, a gente já estamos na construção, nós fomos o primeiro Estado a implantar um conselho de desburocratização com o setor privado junto. No dia 5 de agosto, devemos lançar o projeto o Descomplica, né? Na verdade, nós queremos que, já de um lado, a digitalização do serviço, do outro lado, a descomplicação da vida do cidadão, da empresa e do próprio servidor, no sentido de fazer com que as coisas sejam mais ágeis e simples. E, por fim, a própria reduzir custo de logístico, que aqui não é por acaso, que é o último aqui, e eu deixei por último, que é a questão de PPPs e concessões. O Estado do Rio Grande do Sul, eu tenho dito em todas as minhas falas, o Estado do Rio Grande do Sul tem, seja pelo lado que a gente meça, você tem um custo de logística de 18% a 20% do PIB, né? Ou seja, de cada R$1, 18 centavos ou 20 centavos está indo para custo de logística. É retirado do bolso do empresário, é retirado do bolso do cidadão, porque é o custo de logística, de estradas inadequadas, ferrovias inadequadas, hidrovias inadequadas e assim por diante. Por isso, nós lançamos, um dos primeiros projetos que nós lançamos, já uns 3 meses atrás, chamado RS Parcerias, que teve a participação
do pessoal de Santa Cruz, ele é parceiro do Cored, que é no sentido de trabalhar através da diminuição do custo de logística do Estado a partir de concessões e PPPs e assim por diante. Então, esses objetivos estratégicos são todos, por quê? Porque nós queremos serviço público, moderno e ágil, um Estado competitivo e sustentável e uma sociedade próxima. E aqui tem algo que eu acho que é importante a gente destacar, que é o nosso propósito, né? O propósito do governo Eduardo Leite, o que é um propósito? Aquilo que nos move, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos dá vontade, nos alimenta dia a dia para levantar da cama, sair cedo para pegar a estrada para ir trabalhar, né? O que é o nosso propósito? É um governo de evolução sem ruptura, que supera o discurso da crise, recupera a esperança e a autoestima, né? Ou seja, não é que a crise que vai nos abalar, nós queremos ser um governo que recupere a autoestima do gaúcho, que leve o Rio Grande do Sul para um novo patamar de competitividade, tirando o Estado da era analógica para a era digital, um Estado digital moderno, com promoção do desenvolvimento social e retomada do crescimento econômico. Esse é o nosso mantra, esse é o nosso credo como equipe de governo de Eduardo Leite, esse é o nosso propósito que nós queremos alavancar durante esses 4 anos de governo na busca de um Estado mais sustentável, com crescimento econômico. Eu trago isso que é importante porque nós estamos aqui num ambiente acadêmico, com pessoas, eu digo assim, nós temos um plano, nós temos um planejamento, nós temos esse mapa estratégico tem 94 projetos prioritários colocados em cada secretaria, nós estamos na fase final, o Cored participou, via Fórum dos Coreds, da questão do PPA, no PPA estarão esses objetivos prioritários, 94 projetos prioritários desdobrados. É a primeira vez no Estado do Rio Grande do Sul que eu saiba que nós estamos fazendo um PPA, que é um PPA realista, né, com 18 programas, com projetos prioritários, muito focado, porque o foco é necessário para você conseguir resultado. Okay? Basicamente, o que eu queria trazer também para vocês, ou seja, quando nós falamos no Estado competitivo, nós estamos falando em 3 ações que o Estado do Rio Grande do Sul tem que fazer, né? É a questão tributária, nós tivemos aí uma vitória e vamos dizer assim, uma compreensão, tanto da população como da Assembleia, da necessidade de manter a questão do ICMS por mais 2 anos, e colocamos 2 anos de majoração do ICMS, no sentido de que temos que resolver esses 2 anos, e depois disso o Estado tem que começar a caber no seu sapato, né? O pé caber no sapato, e aí, para isso, nós queremos simplificação tributária, agilidade de serviços, para ter um Estado com uma tributação adequada. Logística, como eu coloquei, ou seja, se eu quero Estado competitivo, eu preciso ter um sistema tributário simplificado, uma logística adequada que caia dos 18% a 20% do PIB, do custo de logística, para algo ao redor de 1 dígito. Para vocês terem ideia, até o ano passado, dezembro do ano passado, eu estava atuando em 19 estados. Né? 19 estados, atuando antes de vir para o Rio Grande do Sul. E eu digo assim, o Estado do Rio Grande do Sul é a logística mais cara do país. Por incrível que pareça, é a mais cara do país. E isso é um problema muito grave se nós queremos ter um Estado competitivo. Então, para isso, nós temos que buscar investimento. Se o Estado não tem investimento, nós temos que buscar um investimento privado, permitindo que a gente tenha ganhos de eficiência na logística. E, por fim, a burocracia. Ou seja, se nós queremos um Estado competitivo, temos que melhorar o tributário, a logística e a burocracia, né? Revogaço, né? Descomplicar a vida do empresário, do cidadão e assim por diante. Nesse sentido, eu queria pegar aqui um recorte dessa colocação, não sei quanto tempo eu tenho, Heitor. Um primeiro projeto que nós lançamos, que é nesse eixo da logística, que é o RS, o programa RS Parcerias, que é o Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas. E aqui eu acho que trazendo claramente o conceito de evolução. Tivemos uma herança muito positiva do governo Sartori, que foi você ter uma caminhada já da modelagem de 2 rodovias, da modelagem da rodoviária de Porto Alegre, do zoológico de Sapucaia. Nós pegamos isso e aceleramos. Mas nossa visão não era só acelerar esses projetos que já estavam em andamento, mas também trabalhar toda uma nova... Qual é que são os próximos ativos do Rio Grande do Sul que devem entrar num processo
de logística num processo de concessão adequado. E, para isso, nós criamos o RS Parceria. Hoje, nós temos ao redor de 127, que a gente chama ativos mapeados, passíveis de fazer algum tipo de parceria público-privada. E aqui é importante tirar e desmistificar. Quando nós estamos falando parceria público-privada, nós não estamos falando só uma concessão administrativa patrocinada, mas também é com o terceiro setor. Para nós, nesse governo, não importa quem preste o melhor serviço público. Pode ser o Estado, pode ser o setor privado ou pode ser o terceiro setor. Estamos numa universidade sem fins lucrativos que presta um grande serviço público de ensino, pesquisa e extensão para a região, que é a Unisc, né? Ela é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Isso que eu trago esse exemplo seguinte, né? Para nós, serviço público não quer dizer serviço estatal. Serviço público ele pode ser prestado pelo Estado, seja federal, municipal e estadual, seja pela entidade privada, por uma concessão pura, como a nossa telefonia e assim por diante, e seja por entidade de terceiro setor, como entidades sem fins lucrativos, organizações sociais e assim por diante. Quando nós falamos RS Parcerias, nós estamos falando na parcerias num conceito muito amplo. Por isso, quando eu falo que nós temos 129 ativos passíveis de algum tipo de parceria, nós estamos falando em concessões tradicionais, concessões patrocinadas, concessões administrativas, mas também, daqui a pouco, relações com organizações sociais para assumir ações na área da saúde, entidades sem fins lucrativos para assumir, daqui a pouco, questões na área de educação e assim por diante, todas as esferas. Ou seja, nós não estamos falando, nós não temos nenhum problema de falar em privatização, tanto que tivemos aprovado a privatização de 3. Mas parcerias é algo mais amplo do que somente pensar um modelo de concessões. É pensar também um modelo de busca de organizações sociais, por exemplo, para redes de saúde, como São Paulo faz, como os estados fazem. Parceria também daqui a pouco, organizações sociais ou de terceiro setor, que assumem, daqui a pouco, escolas de ensino básico, primário, creches e assim por diante, a partir dessa parceria com o Estado. Para nós, parcerias é buscar a melhor alternativa de prestar o serviço público. E ele pode ser Estado, pode ser privado ou pode ser terceiro setor. Essa é a lógica que está pela questão do RS Parcerias. E aqui é importante colocar, esse RS Parcerias, quando a gente começa, 3 meses atrás, um pouco mais, nós já aceleramos o processo no lançamento no Piratini de 4 ativos. E aqui a RS 287, né, que é um ativo que vocês têm muito interesse, pela característica, nós estamos prevendo um investimento de 2,2 bilhões, né, uma concessão, 100% de duplicação, menor tarifa e assim por diante. A 324, né, a rodovia ali que pega Nova Prata até Passo Fundo, que é a 324, também uma modelagem de concessão tradicional, de um investimento previsto de 1,1 bilhão de reais, nessa 100% duplicação, menor tarifa e assim por diante, como também a própria estação rodoviária de Porto Alegre, que está no processo de concessão também, deve ser, vai no mesmo ritmo das duas, RS 287 e 384, para o segundo semestre ser leiloado, né? E o próprio Zoológico de Sapucaia do Sul, que esse nós estávamos previstos de que seria o segundo semestre, mas a gente viu que vai ter que dar uma aprofundada no estudo, que nós não quisemos parar para analisar, mas sim avançar, e agora que sentimos que o mercado mostra algumas características que não tinham sido levadas em conta, a gente suspendeu o processo para fazer uma análise mais detalhada de uma nova modelagem. Então, nós estamos falando, nessa primeira onda do RS Parcerias, um total de 3,4 bilhões de investimento em ativos no Rio Grande do Sul. Investimento em termos de desembolso, mas nós também temos um investimento que acaba a melhoria das rodovias, em termos de trafegabilidade, em termos de deslocamento, em termos de tempo de deslocamento, e em termos de custos também de segurança que nós temos que ter nessas rodovias. Sei que muitos de vocês, aqui, em vários debates que nós temos, surge a questão de conhecer, ou saber, ou ter tido um ente querido que, daqui a pouco, numa estrada inadequada, teve algum tipo de
acidente e assim por diante. Aqui eu trago um pouco o recorte, né, da 287, que era uma colocação e atualizando o ponto que estamos. A 287 envolve as regiões funcionais 2 e 8 e os COREDs, né, ou seja, ela vem de Itabaí até Santa Maria, né, esse processo, né, conecta as rodovias federais aqui colocadas, ela é nessa região, né, que passa toda essa região. Ela é um projeto que faz parte do RS Parcerias, duplicação integral, isso é uma característica que uma pré-requisito que nós achamos que foi importante, ela é 100% a duplicação, uma concessão para ter a duplicação por 100%, solução de longo prazo para os gargalos de infraestrutura e região, não só de gargalos, mas também de segurança, e a própria concessionária, a manutenção do sistema. Todo o processo diferente dos anteriores, e eu sei que muitas vezes alguns me pegam, e eu sou de uma região que foi afetada por isso, modelagem das concessões da década de 80, ali, 90, que acabou sendo pela maior outorga, né, ou seja, o desembolso que a empresa tinha que fazer para o caixa de governo. No nosso caso, a nossa premissa é a menor tarifa, não havendo outorga, ou seja, concessão não é para arrecadar recursos para o Estado, concessão é para melhorar a logística, então é menor tarifa, permitindo que você tenha o melhor investimento de logística. E, para isso, toda uma modelagem de indicadores de desempenho, garantindo qualidade de serviço, segurança, inclusive com um gatilho, que a gente chama o gatilho de antecipação. Se você tem no momento do acompanhamento de indicadores de VDM, de volume de tráfego, se esse volume aumenta mais do que o previsto, você tem antecipação pela concessionária de obras, ou seja, tem que antecipar as obras para esse processo, e previsão de intervenções prioritárias, ou seja, nas áreas urbanas para redução de acidentes. E aí aqui eu retirei, fiz um desenhozinho aqui, pegando um trecho que primeiro aqui, as próximas lâminas, né? É um total do projeto de 204 quilômetros, duplicação em 5 anos para trechos urbanos, extensão total em 11 anos, em 11 anos vai estar 100% duplicado, 5 anos os trechos urbanos, 30 anos, praças de pedágio, o teto da tarifa é 5,9, o teto, ou seja, como é menor tarifa, é quem der a menor tarifa de pedágio, tá? Investimento aproximado de 2,3 bilhões. Aqui envolve os municípios que estão em todo esse trajeto aqui e os postos de pedágio. Aqui que eu queria pegar os dois recortes aqui de tipos de investimento que vão ser feitos na região, né? É importante porque não é só investimento da obra, isso também traz recursos, movimento e assim por diante. Por exemplo, nós vamos ter instalação de 2 bases de serviços operacionais que são nesta região, né? Em Santa Cruz e ali em Candelária. Base de serviços operacionais é o que vai atender a questão de manutenção, socorro, obras e assim por diante, né? Instalação também de 2 postos de pedágio, né? 2 postos de pesagem, que é na ida e na volta, né, em Candelária, também investimento. Manutenção da praça de pedágio de Candelária com redução de tarifa a partir do início da concessão, que é o primeiro, que era da EGR, né? E aqui a duplicação dos trechos, ou seja, isso aqui é a duplicação pelo contrato, havendo aumento de volume de VDM, isso é antecipado. Então, nós temos dos trechos rurais, né, ampliação os 8 anos, duplicação de trechos urbanos, Santa Cruz, Vale do Sol, Candelária, até o 4º ano, o 3º e 4º ano, e vilas marginais, Venâncio e tal, 4º e 7º. Isso é o que está no projeto e, como eu disse, existe o gatilho de investimento. Okay? Aqui um pouco o cronograma da 287, essa é a nossa caminhada, né? Não é simples, né? Porque o pessoal muitas vezes me coloca e pergunta qual é o prazo. Eu disse, olha, o nosso prazo é tal, mas eu não tenho como dizer o prazo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário, ou seja, porque são fatores exógenos que a gente não tem controle, mas está andando tudo muito bem. Ou seja, nós estamos nessa fase, fizemos a consulta de audiência pública, estamos fazendo análise das sugestões e esclarecimentos dos órgãos de controle, respostas à contribuição da consulta pública, audiência pública. Estamos chamando agora para o mês de julho a reunião do Conselho Gestor para finalizar a minuta do
do edital. Esse edital vai agora para... incorporadas as contribuições, vai para a CAGE, PGE e a GERGS, uma reunião do Conselho Gestor e a publicação do edital de licitação. Isso aqui nós estamos trabalhando para que seja até outubro, né? Para que a gente possa publicar, setembro, né? Para que a gente possa publicar e, com isso, daqui a pouco, começar também o trâmite para o leilão em viva voz. Ou seja, nós estamos pensando o leilão aí para outubro, novembro, na B3, né? Na Bolsa de Valores de São Paulo, porque é dar mais visibilidade. A B3, a Bolsa, vai ser contratada para fazer esse leilão. Ah, por que nós não fazemos em casa, né, na Selic, no Departamento de Licitações? É um leilão muito alto, é um leilão muito complexo, é um leilão que nós precisamos trazer não só trazer interesse de grupos nacionais, como de grupos internacionais. Então, para nós fazer na Bolsa de Valores, isso dá a Bolsa de Valores assumir isso, esse processo de modelagem da licitação nos traz também visibilidade internacional e também maior visibilidade nacional. Então, esse é o processo, e o pessoal da empresa estava me perguntando aqui, a minha meta é início dos trabalhos no início do ano que vem, ali no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, as obras de duplicação da 287. O que é importante colocar? Ou seja, a 287 ela não faz parte de um processo de concessão solto, né? Às vezes o pessoal me pergunta, qual é as próximas rodovias a serem licitadas? Gente, nós temos que ter planejamento de longo prazo para a logística. A logística não é uma rodovia aqui, outra lá. É você pensar corredores logísticos que envolvem ferrovia, rodovia, hidrovias e assim por diante. Então, eu sempre digo o seguinte, olha, se você quer saber qual é a próxima onda de investimento de logística e transporte, procure o PELT. O PELT é o Plano Estadual de Logística, Plano Estadual de Logística de Transportes, que foi um estudo muito bem feito, ouvindo toda a sociedade, os setores tradicionais, fazendo pesquisa de origem e destino, que define a necessidade de logística do Estado do Rio Grande do Sul para os próximos 30 anos, tanto seja obras federais como obras estaduais. Estão lá. Então, não é... Com certeza, se eu fizer assim e botar um dedo em qualquer lugar do mapa do Estado do Rio Grande do Sul, tem necessidade de infraestrutura, algum tipo de infraestrutura. Mas não é assim que você escolhe os investimentos que têm que ser feitos. Você tem que escolher os investimentos com base em fatos e dados, com base em análise e planejamento, com base em formação de corredores logísticos para escoar a produção, para melhorar a competitividade do Estado. E isso o Estado do Rio Grande do Sul fez uma caminhada construindo o PELT, que é um estudo técnico, foi financiado pelo Banco Mundial, está disponível, público, que indica os investimentos racionais de infraestrutura e transporte, sejam eles federais ou estaduais, que é essa formação de corredores logísticos, em hidrovias, ferrovias, rodovias, aeroportuária e dutovias, né? Gás. Incentiva a integração modal do uso de malha hidroviária e ferroviária, qualifica a malha rodoviária, hidroviária e ferroviária e aponta estratégias para aumentar a eficiência do sistema de transporte. Existe esse plano. Então, nós não podemos, um Estado que tem restrições orçamentárias, dificuldade de arrecadação, questões fiscais, você tem que ser muito assertivo no investimento que você vai fazer, em termos de investimento, e essa assertividade se dá através do planejamento. Eu, como sou um cara de gestão, origem, como eu dizia, da tribo dos qualichatos, né, da qualidade, eu não posso negar a minha origem, ou seja, aquilo você vai saber para onde você está indo se você tem um mapa, se você tem um caminho. Nós temos que ter um planejamento de longo prazo de logística. Isso existe e está, né? Não quer dizer que aquilo que não está no PELT não é importante. É importante. O PELT até é um organismo vivo, né? A logística de um Estado, de um país, eu participei da construção do Plano Nacional de Logística e Transporte, do gap de logística do país. O gap de logística de hoje é diferente do de amanhã, porque a estrutura avança de maneira viva, as infraestruturas, os investimentos. Então, ele é um processo, o planejamento é um processo, não é um book, né? Para tanto, nós estamos mantendo uma estrutura do PELT continuamente atualizada, mantida no Departamento de Concessões e PPPs, que permita a gente ter essa eficiência no investimento.
E essa disponibiliza um banco de dados e compartilhamento de informações, inclusive integrando com o Plano Nacional de Logística e Transportes. A EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, nós temos discutido muito com a EPL, como também com o PPI, o Programa de Parceria e Investimento do Governo Federal, porque todo investimento no Estado, em rodovias estaduais, tem que estar interligado com os investimentos federais, porque o que nos importa é logística. São corredores que permitam o escoamento de produção. E nesse PELT, o que fala? Se o Rio Grande do Sul necessitaria ao redor de 36 bilhões de investimentos, 37 bilhões de investimentos, para trabalhar no período 2014 a 2039. Nós estamos bastante atrasados, ou seja, que agora, de 2014 a 2018, tivemos pouquíssimos investimentos, para tornar uma malha logística adequada, competitiva. Esse é distribuído em quê? 25 bilhões em rodovias, que é o maior trecho. Nós somos rodoviário dependente, mas nós temos que inverter isso. 8 bilhões na área de ferrovias, temos aí a questão da Rumo, eu estive com a Rumo semana passada discutindo a questão da concessão da Rumo no trecho sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós temos um problema, o estado do Rio Grande do Sul foi o único estado que diminuiu o índice de participação ferroviário na sua malha logística nos últimos anos, por uma questão de um processo mal conduzido em termos de concessão ferroviária, né? Então, nós temos que retomar isso com uma discussão ampla com o governo federal, que ferrovia com o governo federal, como 2,4 bilhões em aeroportos. Agora nós vamos ter a sexta rodada de leilões do governo federal, que já entraram os 3 aeroportos estaduais, né, que os aeroportos federais, que é Uruguaiana, Bagé e Pelotas, dentro do pool da coisa, mas nós temos falando aí de Passo Fundo, de Santo Ângelo e de outros aeroportos regionais que são necessários para a concessão, como também investimento em hidrovias. E aqui eu pego de hidrovias, antes de entrar na hidrovia, só para colocar algo que todo mundo me pergunta. E a EGR? Gente, a EGR acabou, né? A única questão agora é saber como nós vamos fazer isso nesse processo, ou seja, nós vamos desidratá-la, no sentido de que nós vamos pegar todos os trajetos da EGR e nós já fechamos um convênio com o BNDES, um acordo com o BNDES, que está se pegando cada trecho da EGR e fazendo a análise para fazer a concessão. Então, os trechos da EGR, a EGR ela vai ser desidratada no sentido de todos os seus trechos vão ser concedidos, né? E não que nós vamos conceder os 752 quilômetros. Não, nós queremos que esses 752 quilômetros virem 1.400, 2.100, assim por diante, porque não é só pegar o trecho da 0,40 ou 84 quilômetros. Não. Qual é o rebatimento que esse trecho tem em outras rodovias que possam ser concedidas em conjunto para dar volumetria e para dar também atenção a outras regiões necessárias, né? Então, aqui são os trajetos. E, por fim, eu trouxe aqui algo que eu sei que às vezes surge da discussão, né? Vocês pegam aqui, vocês têm a questão do Porto de Rio Pardo, né? Você tem o Porto de Rio Pardo Jacuí, está no PELT, né? Está previsto lá. Claro que ele tem uma situação, que é um porto de 50 anos, atualmente com ser desativado, ou seja, é uma responsabilidade da Secretaria de Portos e Hidrovias, hoje o Porto de Rio Grande. Nós tivemos o caso com a extinção da SPH, toda a responsabilidade que era da SPH foi assumida pela Superintendência do Porto de Rio Grande. Então, nós temos hoje o Porto de Rio Grande, ele tem vários portos, né? Ele não é um porto, são vários portos, tanto que nós estamos trabalhando na mudança da figura, não figura jurídica, que ele vai ser Portos do Rio Grande. Tem restrições de navegabilidade e tal, mas ele está lá dentro daqueles investimentos em possíveis hidrovias, porque quando a gente fala na hidrovia, nós não estamos falando na concessão somente da hidrovia Porto Alegre-Rio Grande, que seria o filé, vamos chamar assim, né? O que é o que maior. Não, nós estamos falando da hidrovia, sobe os rios, o Jacuí, assim para ir para cima, ou seja, nós estamos falando, inclusive, nas discussões, como superintendência do Porto, nas discussões de como concedê-lo no de Rio Pardo para ou prefeitura, ou entrar no processo de concessão. É muito incipiente, ainda mais isso está no nosso radar, porque nós acreditamos que o Rio Grande do Sul, o processo de hidrovia, os seus terminais, que se você tem nos rios, né, Jacuí e outros, né,
ou mesmo o terminal de Estrela, ou Cachoeira do Sul, é fundamental quando nós pensamos a hidrovia, né? Nós queremos conceder, nesse caso de hidrovia, nós estamos pensando em 3 objetos de concessão. A hidrovia, ponta a ponta, ou seja, pegando lá de Rio Grande até em cima, aqui Cachoeira, Estrela e assim por diante. A dragagem do Porto de Rio Grande, do canal de acesso, que hoje é um investimento de 320 milhões de reais, que está sendo feito pelo governo federal, mas tem que se manter, e também a própria reconfiguração da empresa do Porto de Rio Grande, deixar de ser uma autarquia e se transformar numa empresa pública com governança específica e independência orçamentária. E, por fim, eu já estou me estendendo muito, mas acho que era importante trazer para vocês essa área que está comigo, que coloca a questão de concessões e PPPs. Eu queria trazer um pouco, que eu sei que é um tema muito caro a vocês. Semana passada, nós tivemos uma reunião muito boa com o Fórum dos Coredes, com a participação do Heitor, sobre a consulta popular. Primeiro, é colocar para vocês o seguinte: para nós, a atuação no Conselho, a nossa visão dos Coredes, não é Coredes se resume à consulta popular. Coredes, para nós, tem que ser Conselho Regional de Desenvolvimento, pensar o desenvolvimento da região, e consulta popular é um processo dentro desse. É uma forma, mas não é a única processo. Então, nós temos feito essa discussão, e, inclusive, para nós entramos no governo com uma visão muito clara de que, para a consulta popular, como ela está, ela não atende ao que nós falamos, nós pensamos de desenvolvimento regional, né? Ela acaba sendo muito o varejo, né? E, com todo respeito aqui, muito varejo e não pouco focado em desenvolvimento regional. Então, o que para nós é premissas da consulta popular como um processo no Departamento de Desenvolvimento Regional, liderado pela Bruna aqui. Bruna, levanta só para o pessoal te conhecer, ver a tua carinha, né? A Bruna é a diretora do Departamento de Desenvolvimento Regional. Essa foi uma mudança que nós fizemos, ou seja, nós deixamos de ter a coordenadoria da consulta popular, e isso se torna um Departamento de Desenvolvimento Regional dentro da Secretaria, e que não tem a coordenadoria da consulta popular. Existe o Departamento de Desenvolvimento Regional, que tem lá dentro um processo consulta popular, né? Certo? Qual é que são as premissas, né, que nós temos na questão da consulta popular? Consulta popular como instrumento de promoção e desenvolvimento regional, e aqui você muito fácil, foco em projetos de desenvolvimento regional, e com todo o respeito às áreas, não é foco na segurança, não é foco na saúde, não é foco no projeto de desenvolvimento regional que potencialize questões de logística, questões de inovação, ciência e tecnologia, novos negócios e assim por diante. A gente acredita que as demandas, vamos chamar assim, sociais, de investimento na área de segurança, investimento na área da saúde, tem que ser feito pelas áreas e não por recursos da consulta popular. A aderência da consulta popular ao planejamento estratégico dos Coredes. Só para vocês terem uma ideia, nós pegamos todos os planejamentos de desenvolvimento regional de todos os Coredes, estamos cruzando e verificando os projetos de cunho de desenvolvimento regional vis-à-vis com o projeto de desenvolvimento do Estado, do plano de governo do Estado, do mapa estratégico do Estado. Valorização das realidades regionais. A aderência da consulta popular também ao planejamento estratégico do governo. Então, nós estamos cruzando o planejamento estratégico dos Coredes para valorizar esse instrumento que é fundamental com o planejamento estratégico do governo, né, para ver aqueles projetos que são comuns para potencializá-los. Promoção e avaliação de políticas públicas do Estado. O governador Eduardo Leite colocou: Cláudio, gostaria que a consulta popular, além de ouvir a população no sentido de qual é os projetos de desenvolvimento regional, mas também que escutasse a população, saber que avaliasse a política pública. Está satisfeito com aquela política pública? Não está satisfeito? Serviço também de instrumento de avaliação das políticas públicas que o Estado coloca. E fortalecimento da participação com comprometimento da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, esse período aí que nós tivemos, claro, paralelo, nós estamos trabalhando a execução orçamentária, nós liberamos 49 milhões dos 80 votados no ano passado, né? E também estamos fazendo todos 100% dos restos a pagar de 2017 e 2018, nós vamos pagar em 2019. Isso é um compromisso nosso de os restos a pagar da consulta 2017, realizado em 2018, empenhado, será pago
e na consulta de 2018 e 2019 nós chegamos ao montante de quase 50 milhões autorizados para projetos, que basicamente concluiu 100% da segurança, 100% da saúde e vídeo monitoramento. Por quê? Porque, a partir desse ano, a consulta popular não vai envolver segurança, não vai envolver saúde, né? Porque isso são coisas que têm que estar na atividade fim, né? Nós fizemos um estudo preliminar, nos reunimos com a comissão do Fórum dos Coredes, análise crítica do processo da consulta popular, mapeamentos das proposições das melhorias, análise crítica do produto do workshop, elaboramos um diagnóstico e estamos nessa etapa aqui, posicionamento para o ciclo e início do ciclo de 2019-2020. Basicamente, o que a gente verificou nessa análise nossa sobre a consulta popular e essa caminhada? Importantes pontos fortes, aqui eu sempre tenho uma certa temor de colocar oportunidade de melhoria e o pessoal se achar julgado, mas não, aqui é uma análise nossa frente ao processo do governo. Nós temos um ponto forte, engajamento dos Coredes de interesse do município, mas temos uma série de oportunidades de melhorias. Em geral, o caderno de diretriz tem pouco alinhamento com as estratégias do desenvolvimento regional, quando você define o caderno de diretriz da consulta popular. São projetos operacionais de custeio, né? Concorrem com projetos de apoiar o desenvolvimento regional, e aí eu digo com bastante tranquilidade, eu me lembro, na universidade eu ia para as consultas, a reunião do CORED, consulta popular, para defender o investimento para recursos para incubadora tecnológica, e eu perdia sempre, com todo respeito, para o pessoal que vinha, aqui, o nosso major da segurança, a questão da pistola, a questão do colete, isso eu perdia sempre, ou seja, nada é legítimo, demanda legítima, mas acaba misturando duas coisas, ou seja, aquele custeio, aquele dia a dia, se misturava com projetos operacionais de custeio com um projeto de desenvolvimento regional. Uma coisa que nós verificamos também, pouco monitoramento dos recursos repassados, o Estado não acompanha, não monitora esses recursos repassados, ou seja, o Estado acaba sabendo que houve o recurso, sabendo que houve equipamento, sabendo que houve investimento pelo ex post, ou seja, reagindo, né? Pouco monitoramento, aplicação e conclusão dos projetos, ou seja, também não há o desenvolvimento regional e o processo não é um processo que termina na hora que liberou o recurso. Não, a nossa responsabilidade na hora que liberou o recurso é garantir que aquele projeto, aquela chance, chegue na população, né? E é a responsabilidade nossa fazer esse monitoramento e garantir que a população está chegando. Por isso, a avaliação de políticas públicas. Governança e gestão dos ativos, ou seja, muitos ativos são comprados com recursos da consulta popular, desde equipamentos vou dar um exemplo, usina asfáltica, como é um caso agora que a gente está, outros, e a gente não acompanha efetivamente se esses ativos estão sendo geridos de maneira adequada e atendendo para aquilo para que foi votado, elencado e assim por diante. Se repassa a responsabilidade, é o município e vamos lá. Não. Gente, você compartilha a responsabilidade, mas o Estado tem que garantir que aquele recurso esteja sendo usado de maneira adequada. Tempo de execução do projeto, né, pelos municípios, ou seja, muitas vezes os projetos a gente não acompanha o tempo, repasse antecipado de recursos e governo concorre com o cidadão, ou seja, demandas do dia a dia com a demanda do cidadão. O que é o nosso desafio? Como nessa gestão, tornar o processo de consulta popular efetivamente um processo, um instrumento estratégico de promoção ao desenvolvimento regional. Não varejo, né? Promoção ao desenvolvimento regional. E de eficácia de política pública, falando em política pública. Como ele vai ser feito, eu tenho dito lá no Fórum dos Coredes sempre, nosso objetivo é 100% digital. Ano passado, nós tivemos 760, né, Heitor? 700, eleitores. 760 mil é muito pouco para uma população de 13 milhões de cidadãos gaúchos. E hoje, com esse instrumento celular, nós podemos pensar que a consulta popular não precisa ser um ciclo definido. Ela pode ser contínua, ela pode ser aberta, ela não precisa ser... Ser digital não é ter um app para votar. Ser digital é ter uma mentalidade de um processo digital que é muito mais do que ter um app, e sim um processo todo em que utilize
as ferramentas digitais para abertura, para consulta e tal. Inclusive, a gente tem pensado que consulta popular, só para colocar para vocês um nível que a gente está dando discussão, a consulta popular não é algo que acontece num período, daqui a pouco é algo que fica 12 meses por ano aberto e ouvindo a população. Né? Ouvindo a população. Porque é possível hoje com as ferramentas digitais. É como se, aqui deve ter professores da universidade, como se a gente tivesse um edital constante, aberto para ouvir a população de projetos e ações, assim por diante. Eu sempre digo assim, se um menino lá, que era meu aluno, que tem uma ideia para uma startup, e daqui a pouco ele não tem recursos, por que ele não pode, em qualquer momento, lançar esse projeto numa plataforma de consulta popular, para isso ser avaliado e, possivelmente, receber recurso do Estado para investir nisso daí? Tem que esperar um ciclo de votação, disso, daquilo. Gente, o mundo mudou, né? As ferramentas digitais estão aí para a gente. Então, nós estamos trabalhando em que é um processo em que a consulta popular se torne 100% digital. E o 100% digital, volta a dizer, não é só ter um app para votar. Nada com o grande passo. É ela estar aberta constantemente, 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses por ano, ouvindo, recebendo projetos, recebendo ações, recebendo ideias para a população, alinhado ao desenvolvimento da região. Como é que nós estamos fazendo o ciclo de 2019 e 2020? Né? Roda o ciclo, a gente está chamando melhorias incrementais. Né? Nesse ano ainda não vai ser como a gente imagina, já para 2020, 2021 nós queremos já fazer nesse novo modelo 100% digital. Né? O que nós estamos fazendo nesse ciclo? Foco no planejamento estratégico dos COREDs, vinculado aos projetos prioritários dos COREDs, né, ou das regiões funcionais apresentados no Fórum do PPA, mas basicamente nos projetos dos COREDs. Né. Por isso que é fundamental o documento construído por vocês de planejamento. Nós queremos valorizar esses documentos, porque são documentos que trazem a visão de desenvolvimento de longo prazo, vinculado ao mapeamento dos projetos do governo, ou seja, por que eu trago o mapa estratégico? Que nós estamos batendo cada objetivo estratégico do governo com todos os projetos dos COREDs, e verificando a sua relação com ele, e que tenha um alinhamento entre os projetos da consulta popular com os projetos prioritários de governo, para que a gente possa ganhar foco e escala. Né? Isso constrói o caderno de diretrizes de cada CORED. Roda o processo, nesse ano vai ser um processo normal. Ontem recebemos o ofício do Fórum dos COREDs com algumas sugestões de alterações, nós vamos incorporar aqui, trabalhando com audiências regionais e assim por diante. Característica desse novo processo, a partir dos projetos prioritários do CORED, aplicação direta dos recursos. Né? Projetos complexos serão organizados por períodos de 1 a 2 anos. Nós queremos que o recurso seja para garantir entregas em cada ano, não aquela coisa, um projeto de 10 anos, bota mil e vai, e tu não tem um acompanhamento. Não, nós queremos, os projetos vão ter que ser construídos para dar a entrega clara que vai ser feita naquele ano. Projetos com menos de 100%, do valor serão escolhidos, projetos até completar o valor destinado para o CORED. Nós vamos pegar o valor destinado e dividir por COREDs, e vai se entrando, tem que cobrir 100% do projeto. Então, vai se pegando projetos que completem até o total do valor, a eleição, né, a cédula, com projeto de desenvolvimento regional, que complete o valor total que vai para cada CORED. Caso exceda o valor, o saldo será destinado para um fundo. Ou seja, se nós tivermos excedência de valor, sobra de valor que não dá para completar um projeto, a ideia é que você crie um fundo, esse fundo sirva para suplementar projetos que teve despesa extra. Conclusão, desculpe, tomei mais tempo do que devia, né, Heitor? Acho que não. Essas são duas coisas que eu trago, trazendo de maneira muito clara como nós estamos construindo tanto essa questão, o desenvolvimento regional. Por um lado, a questão das concessões de PPPs, que para nós é fundamental, e aqui a 287 para nós é muito importante, e também a questão dos COREDs. Eu queria dizer para vocês que nós temos caracterizado a Secretaria desde o início com a relação dos COREDs de estar presente sempre. Quando eu não estou, está a minha adjunta, né, na relação no Fórum dos COREDs, ou seja, para nós é um espaço de diálogo e integração muito qualificado.
mas para diálogo, integração e construção de proposições novas e rever. Nós queremos quebrar paradigmas, nós queremos pensar, mudar, evoluir, ou seja, essa é a nossa intenção com a consulta popular e com a relação dos Coredes. Consulta é um processo, mas o grande processo é o desenvolvimento regional, é o Conselho Regional de Desenvolvimento como instrumento para isso. Então, para nós valorizar isso e ter uma relação de diálogo franco e aberto, eu tenho sido bastante franco e aberto, é fundamental para que a gente possa avançar. Ok? Obrigado. Eu creio que nós teríamos aí para abrir a oportunidade de algumas perguntas ou contribuições, acho que em qualquer um dos temas, né? Na verdade, a gente sugeriu que o secretário conversasse conosco, né, sobre o processo de concessão, trazer uma pincelada também. Eu acho que a gente tem uma oportunidade grande em termos de logística no Estado também, a questão do porto hidroviário de Rio Pardo, que já teve alguns ensaios, né, algumas articulações em tempos passados, mas é um tema relevante para a nossa região, né? E a própria consulta popular, que daí, depois a gente vai complementar alguns comentários. Mas eu queria abrir a oportunidade, se nós tivéssemos, de repente, algumas perguntas por parte dos presentes, abriríamos esse espaço agora, né? Tudo muito claro, muito tranquilo? Eu só vou, talvez, aproveitar, fazer uns comentários, né, do tema consulta popular. Como o secretário já abordou, nós tivemos uma reunião muito positiva na semana passada, né, em que, pela exposição que a Secretaria nos trouxe, da sua visão, do seu entendimento de como estruturar e conduzir a próxima consulta popular, registrar que isto, secretário, já falamos, né, está muito alinhado ao que nós extraímos do fórum dos Coredes ainda no ano passado, lá no encontro de Taquara, né, que é essa revisão metodológica do processo, enfim. Então, nessa parte, eu creio que agora a comissão vai estar trabalhando, né, porque existe uma convergência muito grande da nossa forma, dos Coredes enxergarem o processo e da própria forma como a Secretaria está propondo também alterações, né. De forma objetiva, né, o secretário sabe, já foi o ofício lá para ele, né, nós ainda estamos insistindo, né, de que aqueles projetos votados no ano passado, foi colocado aqui, o Estado está pagando em torno de uns 50 milhões, né, dos 80, contemplando as áreas da saúde e segurança, remanescem uns 31 milhões. Né? Então, o Fórum está propondo que o governo ainda estude a possibilidade, queremos esgotar isso, se não tem como pagar esse ano, que, de repente, se reintroduza para o orçamento do ano que vem, né? Além dos 20 milhões que foram sinalizados para nós trabalharmos este ano. Então, processo que deverá, então, ser acertado, o nosso tempo é curto, né? Para desenvolver todo o processo, inserir os projetos de cada região no orçamento. Então, creio que também, conforme foi colocado, vai ter uma rubrica dentro da Secretaria que vai ter o montante dos 20 milhões para gradativamente atender as propostas votadas em cada região. Então, nós temos uma questão prática nesse sentido, e uma questão também que está dentro desse ofício, na nossa proposta, que o partilhamento desses 80 milhões, né, a ideia inicial dos Coredes era que fosse uma divisão linear, né, mas há um dispositivo legal, me parece, que temos que observar o IDESE, né. Então, estamos sugerindo também que 80% seja rateado de forma linear entre os 28 Coredes e 20%, então, se obedecesse à lógica dos indicadores, né, de desenvolvimento aí, do IDESE, até para não contrariar, de repente, o dispositivo legal. E que também nós estamos propondo que na CEDO tivesse 3 a 5 projetos no máximo, e para contemplar 1 a 3. E claro que já também foi mencionado antes, né, todos os nossos projetos aqui do Vale do Rio Pardo extrapolam muito, né, o valor, né, que nós vamos ter à disposição, né. Então, vamos ter que trabalhar olhando mais nos produtos, né, do que no projeto em si. Mas são formas, então, são questões que ainda
precisam ser trabalhadas, mas complementando um pouquinho que o secretário expôs da consulta popular, né, e a nossa forma de enxergar, a nossa forma de nos posicionarmos perante o governo. Mas uma coisa é certa, né, a gente vai ter alterações, eu creio que importantes, né, e aqui eu vejo o pessoal da segurança, da saúde, sempre tem participado com muito peso, né. Quando a gente vê um projeto na área da segurança, por exemplo, de vídeo monitoramento, no nosso conceito, ele, de fato, é um projeto de desenvolvimento para a região, né, um pouco diferente, às vezes, do serviço, da manutenção dos serviços públicos em si, né, dentro desses segmentos. Então, é um pouco do que nós vamos ter que trabalhar, porque hoje ainda temos muito presente aquela ideia de vir um recurso, ratear entre os municípios, ou pela mobilização de interesse de um determinado setor ou segmento, né, a gente tem um envolvimento, por vezes, maior ou menor no processo. Então, creio que nós vamos estar sendo remetidos também para um novo momento de repensar, inclusive, o nosso papel enquanto Cored, né, articulado com o governo do Estado, né, mas, ao mesmo tempo, de como trabalhar este novo modelo de consulta popular, né, que daqui a pouco vai trazer novas situações, mas daqui a pouco também contrariedades por alguns que ainda pensam diferente, que precisa ser respeitado também, considerado nesse processo. Creio que, então, nesse aspecto, a gente cumpriu essa parte. Se não houver alguma pergunta, pedir para o professor Ângelo, nossa diretoria, por favor. Nós estamos hoje todos muito abalados, né, Ângelo? Pelo ocorrido em Veracruz aí no final de semana, né? Enfim, pessoa muito próxima a todos nós, principalmente ao professor Ângelo, sei. Mas o prefeito Marciano e o seu Armando também gostaria que viesse à mesa. Tranquilo, pessoal? Nenhuma pergunta? Nenhuma complementação? Albino? Passa aqui. Havia uma interação em termo intermodal aqui na nossa região, na convergência da 410 e 410. O Porto e o Parque, o deslocamento para entre Cachoeira e o Parque, um desafio estratégico, a linhas rotas que encontrassem pelo sul, pela região do aeroporto. Sei que aqui, com isso nós trabalharíamos, aumentando o debate com os técnicos, nós atraímos a ponta da ferrovia norte-sul, passando por essa região. Qual é o nível desse debate com o governo federal, as alterações da nova técnica, a nova forma de processar esse debate? Alimentamos alguma esperança, o governo do Estado com esse debate, de possibilidade de nós aqui da região sonharmos com essa convergência do intermodal. Também resolveria a nossa avaliação, a 287, a notificação dela não é muito bem, mas ela continua gerando um problema. Toda a nossa carga que vai para o Rio Grande tem que passar por Porto Alegre, ou é Santa Maria. E esse fluxo de corredor de exportação, se fosse implementado, na construção de muitos aqui, poderia avançar muito na nossa logística de produção rumo. Boa pergunta, né? O que está acontecendo? Vamos pegar o seguinte: nós temos um trecho ferroviário que foi a ALL venceu, a ALL tem problema, 2007, 2008, se eu não me engano, a Rumo assume, né? E, na verdade, a concessão ela vence em 2027, a concessão da Rumo. E vamos ser muito claros, né? A Rumo ou a LL, ou não, a ideia não é discutir aqui se tem, mas todo o investimento não foi feito. Ou seja, na verdade, nós perdemos espaço do ferroviário para outros modais, porque não houve investimento aqui em termos da concessão. O que nós estamos, e acho que se continua de olho, e vocês têm que continuarem discutindo e pressionando, porque nós estamos chegando para uma 2027, está aí. Nós estamos falando em 7 anos, né? que é o vencimento da concessão. Eu antes de estar no governo do Estado, estava no movimento e a gente fez a discussão das renovações ferroviárias. Então, existe um movimento do governo federal de antecipar as renovações das concessões em troca de investimento.
Isso aconteceu na Ferrovia da Vale, no Pará, no Espírito Santo, e é uma das coisas que está sendo discutido com a Rumo no trecho sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ou seja, de antecipação da renovação, ou seja, em vez de você deixar até 2027 para fazer uma licitação, o governo federal demonstra interesse interno de fazer uma antecipação, ou seja, com a própria Rumo, né, no sentido de dar mais 30 anos, vis-à-vis um plano de investimentos, né? Nós estamos acompanhando muito de perto, porque nós tivemos um problema de contrato, né, nisso, ou seja, não houve efetivamente investimentos aqui. Até houve, se você pegar, a semana passada estava com a Rumo, se você pegar, eles demonstram A mais B que fizeram vários investimentos. A questão é se esses investimentos estão alinhados com o que o Estado quer. Então, nós estamos acompanhando muito de perto, é fundamental, ou seja, não adianta, nós estamos falando, quando você fala em trajetos acima de 200 quilômetros, é o ferroviário mais barato, então é fundamental ligar com o Porto de Rio Grande, né, não tem, né, e menor também não adianta você achar que menor de 200 quilômetros ou 200 quilômetros vai ter um ferrovia, não, é rodoviário, isso aí os estudos mostram, ou seja, a otimização dos modais, basicamente é isso, de 200, acima de 200 ferroviário e abaixo é rodoviário. Então, estamos de olho nisso, ou seja, nós estamos acompanhando, abriu essa discussão com a Rumo semana passada, estamos abrindo a discussão já no início do ano com o PPI, para que essa renovação das concessões da ferrovia seja levada para e passo junto com o acompanhamento do Estado do Rio Grande do Sul, não algo independente no governo federal. E tem uma segunda discussão que é fundamental, que está dando-se em cima do Congresso, é a chamada regulação do short line. O que é a regulação do short line? O que acontece a ferrovia da Rumo? Ela corta o Estado, né? Ela corta o Estado. Normalmente, para quem administra isso, ele tem um modelo de negócio que é de longo curso. E você está com uma discussão de nós estamos comendo da nova regulação que acontece nos Estados Unidos e na Europa, que é o short line, são pequenos trechos ferroviários que alimentam o trecho ferroviário maior. É tipo como se você tivesse uma coluna vertebral e você vai botar as costelinhas ali para, né, peixe. Esse modelo de short line é um modelo que não é regulado no Brasil ainda, mas já existe um projeto de lei para regulação que isso abriria espaço para você ter pequenos trechos interligando com esse coisa. Então, estamos acompanhando direto, é prioridade, porque, volto a dizer, logística e competitividade logística não é um modal ou outro, é corredor, é malha, é vivo, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que mudar. Logística é coisa viva, ela muda de um ano para o outro, porque você... Então, isso está conosco, faz parte, tanto que no RS Parceria, se você pegar o material divulgado que está no site do governo, você tem a primeira onda, essas 4, rodoviária, ferrovia, as 2 rodovias, a segunda onda é EGR e a renegociação com a Rumo. Isso é prioridade para nós, a renegociação com a Rumo e com o governo federal do processo da concessão ferroviária. Okay? Prefeito Guidov. Secretário Cláudio, parabéns pela objetividade concreta da palestra. Creio que aqui representa o Vale do Rio Pardo, quando falar em vídeo monitoramento. Nós temos 48 mil do Cored destinado para o nosso município. E há 2 anos atrás, a bancada gaúcha tem municípios que ganharam 1 ou 2 cotas para segurança, vídeo monitoramento ou agricultura. Naquela época, eu sugeria que viesse esse dinheiro diretamente para os municípios que nós saberíamos aplicar com mais rapidez e eficiência. Mas não é o que aconteceu. O Estado, acho que já licitou. Em que pé está aquilo? Temos a expectativa de acontecer em breve, o qual a tramitação ainda que falta para ser concreto, objetivo. O Cored foi contemplado 48 mil para vídeo monitoramento. Os deputados federais, através da Secretaria da Segurança,
deram uma emenda global gaúcha. Alguns municípios foram escolhidos, ou era para agricultura, ou era para segurança. E aqui houve uma discussão durante o ano inteiro de como fazer. Alguém me disse que o Estado abriu uma licitação. Não sei em que pé está aquilo, e nós podemos ter uma esperança. O senhor entendeu? Eu vou complementar o que o prefeito coloca, secretário, o seguinte, inclusive foi um motivo também de nós oficiarmos, porque os municípios aqui, 12 foram contemplados com vídeo monitoramento, né, na nossa região, 48 mil cada um. Então, isso, para pagamento desse ano, que vai ser realizado, né, enfim. É claro que não tem sentido o município instalar uma câmera lá e ligar nada, né? Então, nós fizemos um trabalho, apanhamos um pouco para entender isso. Na Secretaria de Segurança já havia um edital aberto também para um projeto de vídeo monitoramento com recursos da União para todo o Estado, né? A Anvarp está trabalhando aqui um projeto regional, mas isso iria demandar mais tempo e nós perderíamos os valores da consulta, né, para os municípios. Então, qual foi a alternativa? Os municípios aderiram, né, a essa licitação aberta, né, então tiveram prazo para apresentar. Eu acho que é isso que o prefeito se refere, né? Se o senhor teria alguma informação, em que posição estaria esse processo, né? Agora entendi. Inclusive, isso foi apresentado ontem como resultado do RS Seguro que está colocando, ou seja, que há o processo aberto de licitação e está para e passo dentro do prazo previsto, que foi, quando foi chamada, a segurança chamou todos os municípios para fazer, ok. Eu vou me informar, vou pedir para a Bruna pegar mais atenção, que isso eu tive na primeira reunião lá, mas no nosso monitoramento ele está dentro do cronograma, 100% garantido o recurso da liberação, e também eu sei que tem vídeo monitoramento de 2017 para 2018, não sei se é o caso aqui, de se teve 2017 para 2018. Também tudo aquilo que foi empenhado de 2018 também está 100% garantido, né? E está no processo de... Aí eu vou levantar com a segurança, mas pelo nosso monitoramento está sinal verde lá, ou seja, está dentro do prazo. O Brasil, o Tenente Brasil, ele coordena no nível da secretaria, pode daqui a pouco, já vai lá, dar alguma informação mais objetiva. Mas o bom é que nós conseguimos esse alinhamento, né, secretário? Senão nós íamos ficar meio dispersos na aplicação desses recursos, né? A gente conseguiu integrar nesse projeto, no projeto maior. A burocracia lá que nos atrapalha. Nós temos trabalhado muito. Hoje é assim, amanhã é sábado, e de concreto não estamos conseguindo avançar. Nós vamos levantar e dar retorno. A informação que a gente tinha também era essa, que o edital está em evolução, né? Respeitados os prazos que... É 17, 18, aí teve vídeo monitoramento, mas não para a nossa região. Alguns outros coretes foram contemplados. Sim, pergunta lá. Meu nome é Denise, eu sou pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, também sou consultora externa, trabalho há algum tempo já com monitoramento, avaliação e diagnóstico de política pública. E aí, vendo a sua exposição sobre a consulta popular, eu tenho tentado um pouco trabalhar junto com a Diana, que é a secretária do Coreg, e a nossa aluna também do programa. Há quantos anos esses projetos que foram aprovados pela consulta popular de educação, de saúde, de segurança e projetos rurais? E já estou há um ano nesse trabalho, e a grande pergunta que surgiu a partir de algumas entrevistas o que é desenvolvimento regional? A minha primeira pergunta para o senhor qual o conceito, que o governo do Estado entende por desenvolvimento regional? Eu lhe pergunto isso porque, a partir do momento que desenvolvimento regional é entendido como desenvolvimento econômico, você passa a ter possíveis situações, como, por exemplo, você tem uma população com baixos índices na área de educação, mas você pode ter indicadores econômicos positivos. E aí coloca tudo na balança do IDEB, você vai dar uma média, e mascara aquela realidade na área, por exemplo, da educação, que pode estar vulnerável, assim como a área da saúde, assim como a área da segurança. E a partir do momento que existe
possibilidade de tirar essas áreas que seriam áreas de obrigatoriedade do Estado da consulta popular, você também retiraria a possibilidade da população escolher por essa demanda. E se há uma escolha, se há uma votação geralmente expressiva, não seria porque talvez isso não esteja sendo suprido pelo Estado? Então, a pergunta que eu lhe faço, a partir do momento que desenvolvimento regional passa a ser entendido, desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação, você tira essas áreas prioritárias, áreas de obrigatoriedade do Estado, em certa medida isso vai ser garantido pelo Estado? Ou vai ser só desenvolvimento econômico? Não, primeiro, ótima pergunta. Segundo, como acadêmica, você também sabe que nós temos que fazer escolhas, né? E nós fizemos escolhas para aquilo que é função do Estado com o Estado e tem que estar na atividade fim. O que nós achamos é o seguinte: você tem questões que trabalham a região, e aí é muito na questão do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, do que na questão... Então, nós... até porque, mesmo as discussões, a nossa análise, a votação que é dada em termos de... Vou pegar o caso de saúde, né? Ele, muitas vezes, ele não está drivado efetivamente por demandas no conceito de regional. É atendimento varejo pontual. Inclusive, sem levar em consideração dados epidemiológicos. Essa é uma discussão que nós fizemos com a saúde, com a secretária Arita, ou seja, muitas vezes aquelas demandas que são feitas por determinado A ou B para a saúde, ela não leva considerações em termos, é muito mais uma necessidade premente, mas sem uma discussão efetivamente se aquilo respeita parâmetros epidemiológicos e assim por diante, né? E acaba se tornando um recurso pouco escasso. Então, nós fizemos uma prioridade, ou seja, aquilo que é de Estado, e deve ser atendido de Estado, senão nós ficamos sendo bastante francos, nós ficamos com uma coisa meio híbrida. Vai ter X valores para saúde, aí esses valores da consulta popular para a saúde entra como o valor constitucional que deve ser investido na saúde, se coloca lá dentro para suprir uma carência do outro lado. Não, o Estado tem que suprir aquele valor total, independente do que é desenvolvimento regional e, na nosso viés, é desenvolvimento econômico. A mesma coisa na questão da segurança. Nós fizemos discussão com o vice-governador, secretário de Segurança e com o secretário de Administração Penitenciária. Muitas vezes o que surge nas regiões, e aí eu não vou entrar o mérito e como, não é coisas que se acaba discutindo efetivamente, isso é uma ação de uma atividade fim do Estado focada no desenvolvimento regional. Acaba sendo deliberações pontuais e sem fundamentos metodológicos. Então, nós estamos trazendo para nós aquilo que ele responde. Porque quando a gente faz historicamente, tira, vamos dizer assim, saúde, segurança e educação, e não tem tido mais do que 20 milhões para ciência, tecnologia, inovação, ensino técnico, logística e assim por diante. Então, vou ser muito franco, que é da minha cadeira. Nós estamos fazendo uma escolha no recorte econômico, desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. Muito bem. Mais uma vez, secretário, muito obrigado pela estada conosco. Também a Bruna, nossa nova interlocutora, né, Bruna? Estamos trabalhando. E a exposição, a participação de todos. O senhor vai levar uma lembrança para Porto Alegre, quiser consumir no caminho? Então, tá, muito obrigado mais uma vez, secretário. Até o nosso próximo encontro e fique à vontade. E se retornar a Porto Alegre, uma ótima viagem. Pessoal, nós vamos então ao próximo assunto de pauta. Já cumprimos consulta popular. Eu vou passar a direção agora para a comissão eleitoral, a partir da doutora Rosângela, da doutora Beatriz e da turismóloga Silvane Franz. Tá? Então, nós destituímos também a mesa aqui e passamos a direção para a comissão eleitoral. Bom dia a todos. Eu vou iniciar os trabalhos
Lendo para vocês o artigo 5º e o artigo 6º do Regimento Eleitoral. Do Colégio, capítulo 3 do Colégio Eleitoral. Artigo 5º. O Colégio Eleitoral é composto pela Assembleia Geral Regional. Artigo 6º. É assegurado a todos os integrantes da Assembleia Geral Regional o direito de votar e ser votado, na forma do Estatuto e desse regimento. A Assembleia foi escolhida na última reunião do CORED, passada que teve, e agora a Beatriz vai ler para vocês o edital que saiu da nossa eleição. Edital número 1 de 2019. Heitor Álvaro Petri, presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto, faz saber a todos os interessados que se realizará eleição para a diretoria executiva, cargos de presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, no dia 16 de julho de 2019, às 9 horas, no auditório do Memorial da Unisc, bloco 46. O registro das chapas dos candidatos será efetuado de 1º de julho a 10 de julho de 2019, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17, na sala 2710 do bloco 27 desta universidade. Santa Cruz do Sul, 1º de julho de 2019. Bom, nós nos reunimos, a única chapa inscrita entregou no último dia, no dia 10, a sua inscrição, e nós nos reunimos na minha residência no dia 13, em virtude de eu ter feito uma cirurgia, eu já tinha comentado isso na última reunião, e estava sem condições de vir até aqui na Unisc. Bom, nessa reunião que nós tivemos, nós recebemos a inscrição da chapa, que agora a Beatriz vai ler a ata. Nós fizemos, na reunião, a gente tomou algumas deliberações, que eu vou comentar depois que ela estiver lendo a ata, e, tendo em vistas essas deliberações que nós tomamos, nós deixamos para hoje, durante essa reunião, essa eleição, para colocar aos senhores essa nossa deliberação. A Beatriz, lê a ata, por favor, e tu interrompe naquele item. Aos 13 dias do mês de julho de 2019, às 9 horas, na Avenida João Pessoa, residência da colega de comissão Rosângela, em Santa Cruz do Sul, realizou-se uma reunião da comissão eleitoral constituída pelas seguintes pessoas: Rosângela Maria Morlenberger, Silvane Janice Franz e Beatriz Helena Funk Rosauro, que secretariou os trabalhos. A comissão eleitoral, que é responsável pela coordenação do processo eleitoral da diretoria executiva do CORED-VRP, biênio 2019-2021, cuja eleição será realizada no dia 16 de julho de 2019, às 9 horas, no auditório do Memorial, bloco 46 da Unisc, deliberou sobre a homologação da única chapa inscrita, mediante autorização da comissão para coleta posterior das assinaturas de todos os membros da diretoria até o momento do início da Assembleia. Com relação a esse item que ela falou, nós aguardamos até hoje de manhã para que todos os membros que estavam inscritos comparecessem e assinassem essa lista. Tá? Nós temos a lista assinada por todos, menos por um integrante. E eu gostaria agora que a Beatriz terminasse de ler a ata e depois eu vou colocar o que nós decidimos. Deliberou-se que a forma de votação será decidida pela Assembleia presente. Foi organizado o material necessário para a eleição do dia 16. A lista de presença e o controle dos votantes será feita pela conselheira Beatriz no dia da eleição, pois só terão direito a voto membros natos ou representantes com o devido ofício para o fim e os membros da Assembleia Regional Geral do CORED.
titular ou na impossibilidade de sua presença, terá direito a voto suplente. Santa Cruz do Sul, 13 de junho de 2019. Bom, o artigo 4º, no seu parágrafo 2º e 3º, ele é muito claro quando diz que todos os candidatos devem assinar a anuência à candidatura no ato da apresentação da chapa eleitoral. Como os senhores ouviram, nós decidimos, no dia 13, receber essa lista, esse formulário assinado ainda hoje de manhã, antes da eleição, em função que alguns membros moram em outros municípios e têm dificuldade de, durante a semana, comparecer aqui na Unisc. Portanto, nós temos um membro, que é suplente, que não compareceu, ele não trouxe ou não mandou uma justificativa por alguém da sua ausência. Portanto, no nosso entendimento, tá? E diz o seguinte, o parágrafo 3º, a comissão eleitoral cabe decidir sobre a homologação ou não das inscrições às chapas, né, durante o processo. E nós entendemos que esse nome, por ele ter dado a anuência ao senhor Heitor, candidato a presidente, a colocar o nome dele na chapa, mas o fato de ele não ter assinado e não estar aqui hoje para confirmar isso, nós vemos que o nome dele deva ser retirado como suplente. E, por isso, nós estamos trazendo isso à Assembleia, porque isso é importante. Nós temos um candidato a suplente que não comparece. Diz que concorda que o nome dele seja colocado na suplência, mas não comparece e não manda justificativa. Se ele tivesse mandado um atestado médico, uma justificativa para nós, para a comissão, alegando a sua ausência, nós até poderíamos trazer isso à Assembleia e a Assembleia decidir. Mas nós, como comissão, nós temos a responsabilidade de deixar, então, essa vaga em aberto. Tá? Oi? Pode. Rapidinho, apenas para que não pairem dúvidas, né? Quando se montou a chapa, dentro do prazo, eu apresentei ela com os nomes e consultei todos os que fazem parte, né? Inclusive o Silvano, de quem nós estamos tratando, né? Então, ele me confirmou pelo WhatsApp. Se imaginava que ele viesse para a Assembleia hoje, mas parece que teve algum problema que ele não pôde estar aqui hoje. Então, ele estaria assinando hoje, né, a sua concordância. Ela existe pelo nosso contato, né, mas, de fato, na documentação carece da assinatura da concordância. Mas apenas queria registrar que ele consentiu a inclusão do seu nome, tem, né, os registros dentro do contato que a gente tinha via WhatsApp. Mas eu creio que a comissão deve conduzir esse processo dentro daquilo que entender do regramento e está correto assim, né? Por uma razão ou outra, o Silvano não pôde comparecer aqui hoje de manhã, mas ele, informalmente, ele, né, confirmou, mas é uma questão da Assembleia deliberar. É que a confirmação informalmente ela não tem validade. Eu li aqui, né, Heitor, infelizmente, nós, quando aceitamos um cargo, numa situação, seja no CORED, seja num COMUD, seja numa prefeitura, seja em qualquer situação, no meu entendimento das minhas colegas, nós temos que ou comparecer ou ter uma justificativa por escrito plausível e aceitável. Eu acho que a Assembleia concorda conosco. E eu estou fazendo essa pergunta para vocês, se vocês acham que a nossa decisão está tomada, mas, no nosso entendimento, está correta, essa vaga está em aberto, e eu vou colocar uma coisa para a Assembleia. Tem alguém que está disposto a assumir esse cargo de suplente, se o candidato a presidente aceitar, que essa pessoa se decline agora, diga se tem interesse ou não, é o primeiro suplente do Conselho Fiscal, senão vai ficar em aberto. E eu estou lembrando também que a Beatriz falou que tem que ser membro da Assembleia. Então, se ninguém se candidata, eu vou aguardar uns minutinhos. Ninguém está interessado? Vai ficar em aberto, então vai ficar faltando um. Seu Bruno? O senhor aceita, seu Heitor? Está aberta, seu Bruno, então. E a Assembleia concorda? Obrigada. Vamos dar, então, agora nós vamos chamar
os candidatos. E, antes disso, no artigo 7º também diz que nós, como diretoria, como a comissão, nós temos que perguntar à Assembleia se a Assembleia quer fazer a votação dessa única chapa nominal, no caso de levantar o crachá e dizer aceitamos ou não, ou por aclamação. Aclamação é unânime isso? Então tá, então agora... Só uma questão de ordem, por favor. Só uma questão de ordem. Posso? Se me permite. Não, a falha nossa minha. Na verdade, da Assembleia de Constituição dos membros passados, vocês lembram que ficaram algumas vagas em aberto, certo? De lá para cá, nós recebemos indicações para o preenchimento dessas vagas. Não há nenhuma situação, digamos, de sobreposição. Há duas indicações para uma vaga. Isso, na verdade, deveria ter sido feito antes de nós encaminhar a votação, até para dar direito para esses votarem também. Então, se me permite questão de ordem, eu apenas iria apresentar os indicados, a Assembleia homologa e eles passam a ser membros com direito a votar outro. Então, a falha é minha. Qual é? Veio uma indicação de outros novos membros para o Conselho. Na Assembleia passada, quando fizemos as indicações para todas as vagas dos segmentos, fóruns lá, algumas vagas não foram preenchidas, cooperativa, enfim, setor empresarial também, né? E nós observamos que aquelas entidades que estivessem interessadas que fizessem indicação para preencher essas vagas, certo? Então, nós, durante a semana, nos últimos dias agora, recebemos indicações, né, para essas pessoas ocuparem as suas vagas, né, e poder ter assento no colégio para poder votar. Estou só fazendo uma questão de ordem, pedindo a permissão da comissão, que a gente leve essa consideração da Assembleia, se eles homologam esses nomes, porque aí eles estão aptos a participar da votação. Senão, eles não vão estar aptos para poder participar da votação enquanto a Assembleia não homologar essas indicações. Só respondendo se eles estavam na lista já atualizada, se eles já receberam o direito de Só tem que ser homologado pela Assembleia. Não tem que nós não submeter a Assembleia a homologação. Nesse sentido. Okay? Isso foi combinado na Assembleia passada. Acho que é uma questão muito simples, rápida, problemática. Quer escrever os nomes? Pode ter. É esse daqui, o titular aqui. Os novos membros. Os novos membros, então, Emater, titular, Luiz Fernando Marion, suplente, Marinês Roseli Beck. Estão aí os dois? Pode levantar. Tá. Classe Trabalhadora Rural, suplente, Josiane Cristina Enloft. Se encontra? Classe Empresarial Rural, José Daltro Emel, titular, se encontra? Vilziane Aparecida Leonardi, se encontra? A Daniela está? Ela está como suplente aqui, né? Cooperativas da região, titular, Cássio Benito Baptista. Ok. Suplente, Sérgio Reis. É isso aí? Mais aqui. Titular, Egídio Morsch, por favor. Sicredi. Sociedade Civil Legalmente Organizada, titular, Marilei Reimer. Liga Feminina de Combate de Candelária, né? Suplente, Fábio Roberto Azevedo. Ok. Camila Paul Frelich. Sociedade de Engenheiros Arquitetos. Pessoas com deficiência, titular, Cleide Limberger Marion. Suplente, a Alvânia Porto da Silveira. Se encontra? A PAI, Candelária. Eu acho que toda a Assembleia concorda, né? Não tem o porquê. Tá. Vamos dar continuidade, então. Vai ficar por aclamação. Silvane vai ler o nome dos candidatos. Eu gostaria que os candidatos viessem aqui para frente para depois se apresentar.
Recebemos, então, a inscrição da chapa, direcionada à comissão eleitoral, composta, então, a diretoria executiva do CORED Vale do Rio Pardo, da gestão 2019-2021. Cargos e nomes, eu vou ler. Presidente, Heitor Álvaro Petri. Vice-presidente, Ângelo Hoff. Secretário, Armando Marnhoff. Por gentileza, a gente pede para que eles se posicionem aqui na frente. Segundo secretário, Albino Otto Gever. Tesoureiro, Vilmar de Oliveira. Segundo tesoureiro, Marciano Ravanello. Conselho Fiscal titular, Sandra Marisa Reschbaches. Conselho Fiscal titular, Carlos Correia da Rosa. Conselho Fiscal titular, Jalila Heinemann. Conselho Fiscal suplente, então, o seu Bruno Eugênio Mal. Maurício Bevilacqua. Desculpa. E o Conselho Fiscal suplente, Lênio Augusto Trevisan. Seu Heitor, vou passar a palavra para o senhor. Não. Primeiro, eu gostaria que o senhor não quer falar alguma coisa para ver se... Não quer fazer campanha? Bom, então, como é por aclamação, eu estou questionando se a Assembleia concorda com esses membros da diretoria executiva e a suplência. Estão considerados eleitos. Seu Heitor, a palavra. Não vou tomar muito tempo, pessoal. Eu gostaria apenas de agradecer à Comissão Eleitoral por ter se colocado à disposição para conduzir esse processo. Muito polêmico, muito disputado. Agradecer aos que aceitaram compor a chapa e dizer, pessoal, a gente estava num momento até repensando algumas questões, né? E nós não vivemos diria assim, um bom momento hoje enquanto CORED. Nós temos alguns desafios e vocês puderam perceber pela apresentação do secretário Gastal, né, que nós vamos ter que também nos reformular, nos reinventar também um pouco enquanto CORED, né, porque a ferramenta, uma das mais destacadas, sempre foi a consulta popular, que envolve, que faz as pessoas participar com mais frequência, mas, por outro lado, eu quero dizer para vocês que a gente se dispôs novamente com essa equipe, praticamente só a dona Marisa, que manda um grande abraço a todos vocês, não está aqui hoje em função de ter problemas de saúde um pouco maiores novamente, mas vai superar certamente com a nossa corrente positiva, né? Então, ela já declinou, disse, olha, eu vou abrir mão para a renovação, então o Albino, né, vem também pela representação dos comudes, com o Maurício também, o Lênio, né, uma participação mais efetiva dos comudes, né, mas obrigado também à prefeita Sandra, que permanece conosco, né, mas dizer sem muitas delongas, né, até a gente vai se reunir depois para traçar um pouquinho os nossos rumos, né, mas é um momento em que nós temos diante de nós um Estado, com todas as limitações que podemos perceber hoje, né, em que a consulta popular é uma das ferramentas, mas temos um outro grande papel a nos envolver aqui nos grandes temas da nossa região. E aqui, hoje, alguns centrais foram abordados, né? Investimentos, projetos de grande impacto, né? O secretário não falou, a gente não provocou porque não é da área dele, mas tem, por exemplo, as questões das PCHs, né, que são macro projetos, né, a concessão 287, o Porto Hidroviário de Rio Pardo, são temas relevantes. Agora, além disso, nós temos trabalhado, e eu queria partilhar com vocês, aqui eu tenho muitos membros presentes dos nossos comitês, né, e quero dizer para vocês, Ângelo, professor,
O único CORED que hoje tem comitês atuantes e trabalhando, e desenvolvendo ações, e debatendo, e discutindo, é do CORED Vale do Rio Pardo. E aí eu quero dizer assim, vou citar aqui o Hélio, tantos outros que participaram, não são méritos da diretoria. A gente fez o processo de governança, sim, lá, né, quando estruturamos o nosso planejamento estratégico, né, e com o apoio da Valéria aqui, né, muito grande, a gente estruturou essa governança. Ó, vamos implantar os comitês setoriais. Eles têm se reunido periodicamente, têm discutido, têm evoluído, têm realizado eventos, como 2 seminários, né, um na área da energia, o outro na área também de integração das entidades em programas e projetos na região. Foram 2 momentos muito, muito importantes, e novos deverão ocorrer também. Já falamos com o professor Rogério também nessa área, na parte institucional. Então, eu creio que a gente está avançando. Nós estamos, de certa forma, enquanto CORED, sendo protagonistas também de um momento diferente, de as pessoas se envolverem em debates, não só na consulta popular, onde, no bom sentido, se briga para onde vai o dinheiro, né? Mas quando também a gente mergulha na discussão de projetos que estão no nosso planejamento estratégico, né, Diana, através dos nossos comitês. Então, eu preciso relatar isso para vocês, né, talvez hoje seja o momento, os comitês até fazerem um resgate, e quero também propor já hoje que, pelo menos de momento, permaneçam esses integrantes constituídos nos comitês, né, e novos que queiram se integrar em cada setor, mas é um trabalho interessante. Então, creio que nós estamos, de certa forma, já evoluindo nesta lógica. Bom, qual é o papel do CORED, né? Nós não somos executores, mas nós precisamos nos envolver, não o presidente, mas todos os membros, nos temas que dizem respeito ao desenvolvimento regional. E aí, pela Tanise que ela falou antes, né, não podemos pensar só o econômico na hora de destinar dinheiro, né? Nós temos outros temas extremamente relevantes dentro da região, nos quais nós podemos, devemos e precisamos nos envolver. Vi que agora, né, eu acho que o Lucas já saiu, né? Há um movimento já em torno da duplicação da 290. É tema que nos diz respeito? Sim, nos diz respeito. Passa por Rio Pardo, passa por Pantano, passa na nossa região, né? Já um movimento forte, já com audiências públicas também. Então, principalmente nessa questão de projetos estruturantes, temos grandes temas na nossa região que não vamos ser nós os protagonistas disso, mas sim participantes desse processo de acompanhamento, de discussão, de proposição. Vocês viram aqui o secretário, né, as sugestões foram apresentadas às audiências públicas, na consulta aberta também do governo do Estado com relação à concessão. Então, é um momento diferente em que nós precisamos ter esse olhar para o Estado de não ser governo, mas estar com o governo e com as instâncias, com as entidades, né, estabelecer parcerias voltadas a promover o nosso desenvolvimento. Enquanto região funcional, nós estamos integrados com o Vale do Taquari. Ontem ainda conversei com o jornalista, a gente vê da importância de nós também, enquanto 2 vales, nos aproximarmos também, né, por algumas características econômicas, né, e que podem evoluir de forma muito positiva e impactar positivamente para as 2 regiões. Então, sem me estender, né, eu agradeço a confiança depositada por todos na nossa diretoria, né? De nossa parte, tenho a convicção que todos vamos estar empenhados de corresponder, embora as dificuldades, até para vocês terem uma ideia, até anteontem, né, Diana, nós não tínhamos nem o recurso da manutenção, meio ano a gente foi se desdobrando, e não estou aqui querendo chorar, né? Era eu, a Diana, e bancando as contas do CORED, né, porque é uma atividade voluntária, nós não temos, eu não sou remunerado por isso, né? A Diana é nossa secretária executiva, cedida pela Unisc, nossa grande parceira, que hoje cede o espaço e onde nós estamos alojados, né? Então, em torno disso, a gente também tem um desafio. O Estado tem dificuldades até para nos repassar R$25 mil para um ano que banca nossas despesas no CORED, né? E aí você vê outras coisas acontecendo, né, que nos incomodam, né, que para algumas coisas parece que tem dinheiro, para outras não. Não estou falando em termos de governo, mas nas estruturas públicas, né? Então, a gente faz um esforço no sentido de manter o nosso conselho vivo, atuante, e aí eu peço, para finalizar, né, a colaboração, a participação de todos. Há espaço para todos, em todas as áreas, se apresentem, nos demandem, né, nos ajudem, porque tudo está voltado para nós participarmos, né, desta evolução, do desenvolvimento da nossa região, e aí a gente sempre pensa que, finalmente, isso sempre impacte em melhoras de qualidade de vida, em prosperidade para os nossos concidadãos, né. Fico feliz, meu colega Egídio, né, se integrando também, né. A gente fala do mundo digital, ele está aí fazendo uma formação nesta área, né, dentro do mundo digital. Então, eu acho que essa evolução é importante que a gente está vivenciando aqui. Certo, pessoal?
De minha parte, Ângelo, gostarias, eu acho que tua palavra seria interessante também, Ângelo. Enquanto na representação das universidades, mas aqui a nossa Unisc, que nos acolhe, sei que nós estamos adiantados a hora, né? Mas de colocar, hoje de manhã ainda conversava com o Ângelo, né? Acho que a universidade, através dele, tem muito a contribuir nesse processo, é um espaço muito importante também de interlocução com a universidade, né? A gente pôde perceber isso na fala do Gastaldo, então queria muito te ouvir também. Bem, eu prometo ser rápido, todo mundo está já começando a ficar com fome e eu não queria ser repetitivo, mas acho que o desafio do nosso CORED no próximo período é principalmente manter a mobilização das nossas lideranças nas grandes demandas regionais. Cada um de nós mora numa casa, vive numa rua, vive numa cidade, vive numa região. O grau de envolvimento do pessoal para o coletivo ele é gradativo. Cada um que está aqui representando a sua entidade no CORED está num patamar um pouco diferente do que a gente historicamente faz no nosso dia a dia. Então, que a gente tenha energia e forças para manter a nossa mobilização, dedicar uma parte, né, da nossa carga horária mensal, bimestral, para vir aqui discutir, ocupar espaços nas discussões, de fato, regionais. A proposta que hoje o secretário trouxe, né, e a visão do governo estão alinhadas nessa perspectiva. Muito mais do que esporadicamente a gente lutar por uma proposta na consulta popular, ocupar os espaços, por exemplo, na audiência pública da 287, a mobilização dos coredianos foi fundamental em Santa Maria, que resultou aqui nas políticas que foram definidas. Então, esse é o nosso desafio, a universidade está à disposição e que a gente tenha motivos para comemorar, ao final desse mandato, de algumas das metas do nosso planejamento estratégico terem sido atingidas. Força, um por todos e todos por um. Obrigado. Muito obrigado, Ângelo. Temos um assunto ainda para ser rapidamente tratado. O secretário Aristides Feisler nos traz aqui uma demanda, né, que a gente vai submeter à Assembleia, mas dizer, não querer forçar a aprovação, mas, tradicionalmente, nós temos sempre apoiado alterações e objetivos de valores da consulta popular. Então, Aristides, rapidamente, queres expor, que talvez seja mais rápido do que eu ler o texto. Na verdade, é uma coisa bastante simples, né, mas precisamos também submeter à Assembleia para registrar em ata para poder repassar para o governo. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, sou o diretor administrativo do Hospital Candelária. Nós recebemos um valor de R$133 mil da consulta relativa a 2015-16, que está no Fundo Municipal de Saúde de Candelária. E o plano de aplicação, no plano de trabalho daquela época, não tem mais viabilidade técnica, porque nós íamos mudar a porta de entrada do hospital e colocar uma sala amarela com 4 leitos de UTI intermediária. Não tem mais essa política de habilitação desse tipo de leito. Pela norma de vigilância, o Estado não tem mais o incentivo, a política de remunerar por esses leitos. Então, o que acabou acontecendo? Não tem mais viabilidade técnica para a aplicação desse recurso nesse projeto. Em contrapartida, nós precisamos alterar o bloco cirúrgico e o CME, Centro de Material Esterilizado, do nosso hospital. A título de conhecimento da Assembleia, o Hospital Candelária hoje é a referência regional para cirurgias eletivas para toda a região, cirurgia letiva de hérnia e vesícula. Também a gente atende a metade da população do Vale do Rio Pardo, 185 mil pessoas na especialidade de oftalmologia, e para parto para os municípios de Candelária, Herveiras e Vale do Sol. Então, a gente tem apontamento da vigilância, nós temos o alvará, né, de pleno funcionamento, mas precisa fazer algumas adequações pela norma da vigilância da RDC 50. Então, nós já temos um projeto aprovado na Visa, na vigilância. Também a proposta de alteração do plano de trabalho já passou no Conselho Municipal de Saúde e também a concordância da Coordenadoria Regional de Saúde. E estamos aqui hoje submetendo a apreciação da Assembleia do CORED
para que a gente possa concluir esse projeto, na verdade, executar o projeto que se faz necessário. Muito obrigado, Aristides. Alguém teria alguma objeção? Acho que é bem tranquilo, né? É uma questão muito local, que já tramitou por lá, é só... Nós precisamos formalizar, né, uma homologação pela Assembleia para repassar um documento depois também para a instância de governo, dizendo, olha, foi aprovada em Assembleia a mudança de objetivo. Tranquilo? Sem problema. Então tá, pessoal. Encerrando mais um assunto. Diana, muito obrigado. Apoio teu, da Marina, de todos. Comissão Eleitoral, mais uma vez, muito obrigado. A presença e participação de todos. E, na medida que tivermos novas atividades, estaremos, então, comunicando a todos. Certo, pessoal? Um bom dia, um bom retorno, um bom almoço a todos. Obrigado.